Olá pessoal, eu vou fazer um vídeo agora me utilizando da linguagem Python e para isso eu vou ter como base o algoritmo de um método numérico que é o método de Newton. Começando aqui pelo código, vou definir a função. E colocava as variáveis. O máximo de iterações eu escolhi para ser 50. O epsilon vai ser a minha precisão, o f vai ser a função, o f de linha vai ser a derivada dessa função e o x0 vai ser minha raiz inicial, meu x inicial. Se o módulo de f de 0 for menor ou igual a epsilon, temos que o valor de x0 vai retornar. O print na tela sempre entre aspas. O k vai ser o meu número de iterações. E o /t vai ser o espaçamento que eu dou para ficar mais visual na hora que eu for rodar o programa. Vou fechar aqui as aspas. O k vai ser igual a 1, porque vai ser minha primeira iteração. Enquanto o k for menor ou igual ao número máximo de iterações, vou juntar aqui. Eu tenho que x1 recebe x0 menos o f de x0 dividido pelo f' de x0. Aqui é a própria função, o próprio cálculo do método de Newton, né? Print na tela, aspas. É a primeira vez que a gente vai usar esse símbolo de porcentagem. Essa porcentagem, ela indica o marcador de posição. Ela é usada para indicar a composição da string com o conteúdo da variável. Por exemplo, porcentagem D indica que o conteúdo da minha variável vai ser um inteiro. Porcentagem E vai indicar que o conteúdo da minha variável vai ser um exponencial, ou seja, 10 elevado a mais 3 ou menos 3. Fecha aspas. E agora eu vou colocar o x1, melhor, o k, o x1 e o f de x1. Se o módulo de f de x1 for menor ou igual ao epsilon, temos que o valor de x1 retorna, ou seja, ele vai ser a raiz da equação. x0 recebe x1 e k recebe k mais 1. O x0 vai receber o x1 caso a minha condição pré-estabelecida não seja atendida. Então, além do número de iterações aumentar mais uma unidade, eu vou passar para a minha escolha posterior do x e vou fazer o cálculo novamente pelo método de Newton. Caso o número de iterações seja maior que 50, a tela do computador vai aparecer uma mensagem de erro. Número máximo de iterações atingido. Vou retornar o valor de x1.
E agora eu vou fazer uma estrutura em que eu vou definir os meus f e f de linha. Esse comandozinho é utilizado quando o comportamento do programa vai ser diferente do executado pela linha de comando e quando ele foi importado como módulo para outro programa, por exemplo, o shell. X. Vou definir o meu f de x e ele vai retornar na própria equação que eu escolhi para calcular as raízes. Menos 2 vezes x elevado a 4 mais 3 vezes x elevado a 2 menos 8 vezes x menos 10. Definindo meu f de linha, eu tenho, vou retornar, o f de linha é a derivada da minha equação do f de x, então vai ficar 25 x elevado a 4 menos 8 x elevado a 3 mais 6x menos 8. Agora eu vou fazer raiz recebe Newton f de linha. Agora eu vou delimitar o meu x inicial, que é 1.5. Não esquecer que o Python, o decimal é o ponto e não a vírgula. E a minha precisão, que é 0.001. Fazendo isso, finalmente, print raiz. Tentar rodar. Pronto, ó. Aqui ele deu o K, o x0 e o f de x0 iniciais. Então, a partir do momento que as iterações vão aumentando, eu vou recalculando o meu x até achar o valor da raiz da função, que é 1.34, 1.29, 14, 67, 303. É isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que tenham gostado e que eu tenha contribuído para alguma informação a mais sobre a linguagem Python. Obrigada. Olá, pessoal! Eu vou fazer um vídeo agora me utilizando da linguagem Python e para isso eu vou ter como base o algoritmo de um método numérico, que é o método de Newton. Começando aqui pelo código. Vou definir a função. E colocava as variáveis. O máximo de iterações eu escolhi para ser 50. O epsilon vai ser a minha precisão. O f vai ser a função. O f de linha vai ser a derivada dessa função. E o x0 vai ser minha raiz inicial, meu x inicial. Se o módulo de f de 0 for menor ou igual a epsilon, temos que o valor de x0 vai retornar.
o print na tela sempre entre aspas. O K vai ser o meu número de iterações. E o /T vai ser o espaçamento que eu dou para ficar mais visual na hora que eu for rodar o programa. Vou fechar aqui as aspas. O K vai ser igual a 1, porque vai ser minha primeira iteração. Enquanto o K for menor ou igual ao número máximo de iterações, vou juntar aqui. Eu tenho que x1 recebe x0 menos o f de x0 dividido pelo f' de x0. Aqui é a própria função, o próprio cálculo do método de Newton, né? Print na tela, aspas. É a primeira vez que a gente vai usar esse símbolo de porcentagem. Essa porcentagem, ela indica o marcador de posição. Ela é usada para indicar a composição da string com o conteúdo da variável. Por exemplo, porcentagem D indica que o conteúdo da minha variável vai ser um inteiro. Porcentagem E vai indicar que o conteúdo da minha variável vai ser um exponencial, ou seja, 10 elevado a mais 3 ou menos 3. Fecha aspas. E agora eu vou colocar o x1, melhor, o K, o x1 e o f de x1. Se o módulo de f de x1 for menor ou igual ao epsilon, temos que o valor de x1 retorna, ou seja, ele vai ser a raiz da equação. x0 recebe x1 e k recebe k mais 1. O x0 vai receber o x1 caso a minha condição pré-estabelecida não seja atendida. Então, além do número de iterações aumentar mais uma unidade, eu vou passar para a minha escolha posterior do x e vou fazer o cálculo novamente pelo método de Newton. Caso o número de iterações seja maior que 50, a tela do computador vai aparecer uma mensagem de erro. Número máximo de iterações atingido. Vou retornar o valor de x1. E agora eu vou fazer uma estrutura em que eu vou definir os meus f e f de linha. Esse comandozinho é utilizado quando o comportamento do programa vai ser diferente do executado pela linha de comando e quando ele foi importado como módulo para outro programa. Por exemplo, o shell. X.
Vou definir o meu f de x e ele vai retornar na própria equação que eu escolhi para calcular as raízes. Menos 2 vezes x elevado a 4 mais 3 vezes x elevado a 2 menos 8 vezes x menos 10. Definindo meu f de linha, eu tenho, vou retornar, o f de linha é a derivada da minha equação do f de x, então vai ficar 25 x elevado a 4 menos 8 x elevado a 3 mais 6x menos 8. Agora eu vou fazer raiz recebe Newton f de linha. Agora eu vou delimitar o meu x inicial, que é 1.5. Não esquecer que o Python, o decimal é o ponto e não a vírgula. E a minha precisão, que é 0.001. Fazendo isso, finalmente, print raiz. Tentar rodar. Pronto, ó. Aqui ele deu o K, o x0 e o f de x0 iniciais. Então, a partir do momento que as iterações vão aumentando, eu vou recalculando o meu x até achar o valor da raiz da função, que é 1.34, 1.29, 14, 67, 303. É isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que tenham gostado e que eu tenha contribuído para alguma informação a mais sobre a linguagem Python. Obrigada.